Olá, alunos! Nesta aula nós vamos falar um pouco então sobre simetrias, certo? Pessoal, esse conteúdo de simetria ele é muito, mas muito importante para o estudo da trigonometria no ciclo trigonométrico, tá, pessoal? Quando eu falo de simetrias, tá, pessoal, eu vou trabalhar aqui com vocês duas simetrias, né? Eu vou trabalhar a simetria em relação ao eixo vertical, certo? Que significa simetria em relação ao eixo Y, e vou falar da simetria em relação ao eixo horizontal, que é a simetria em relação ao eixo X. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: se nós pegarmos um ângulo alfa qualquer que está no primeiro quadrante, tá, pessoal? Se você pegar aqui, ó, um ângulo alfa qualquer que está no primeiro quadrante, certo? Pessoal, esse ângulo alfa aqui, ele tem correspondentes no segundo quadrante, tem correspondentes no terceiro quadrante e tem um correspondente no quarto quadrante. Então, quando eu falo em simetria, eu estou querendo determinar, tá, pessoal, um ângulo que seja um correspondente, tá, de algum ângulo agudo do primeiro quadrante em relação ao segundo, em relação ao terceiro e em relação ao quarto quadrante, certo? Pessoal, e essa simetria, ela pode acontecer, né, obviamente, então, em relação ao eixo X, ao eixo Y nesse caso, e em relação ao eixo Y. Por isso que eu falo de simetrias em relação, né, ao eixo vertical e ao eixo horizontal. Bom, pessoal, essa simetria só é para dizer o seguinte: dado um ângulo qualquer do primeiro quadrante, então dado um ângulo aqui qualquer do primeiro quadrante, eu consigo enxergar esse mesmo ângulo, tá, pessoal, aqui, ó, certo? No segundo, no terceiro e no quarto quadrante, certo? E eu tenho uma maneira muito particular, tá, pessoal, de explicar isso para os meus alunos, certo? Para determinarmos, tá, pessoal, ângulos simétricos ao primeiro quadrante, podemos adotar a seguinte regra. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro quadrante a gente não faz nada, porque eu estou querendo sair do primeiro, pessoal, vejam bem, eu estou querendo pegar um ângulo que está aqui, ó, no primeiro quadrante, certo? Um ângulo que está aqui no primeiro quadrante, um ângulo alfa qualquer, e estou querendo enxergar esse ângulo alfa ou no segundo, estou querendo enxergar esse ângulo alfa ou no terceiro, ou estou querendo enxergar esse ângulo alfa no quarto quadrante, certo? Então, quando eu falo de simetria, é isso. Eu estou no primeiro quadrante, certo, galera? Veja bem, eu tenho um ângulo do primeiro quadrante e quero enxergar esse cara no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, ok? Então, essa é a ideia, tá, pessoal? Beleza, então vamos lá aqui. Professor, como é que eu faço para enxergar um ângulo alfa do primeiro quadrante lá no segundo quadrante? Pessoal, a gente adota essa ideia aqui, ó. A gente faz 180 graus menos o alfa. Professor, não entendi. Calma que daqui a pouco eu vou fazer o exemplo e você vai entender, certo? Professor, como é que eu faço para enxergar um ângulo, tá, do primeiro quadrante lá no segundo quadrante? Você vai adotar essa ideia aqui, ó. Você vai pegar 180 graus mais o ângulo alfa, certo? Professor, como é que eu faço para achar, né, para determinar um ângulo alfa, tá, do primeiro quadrante lá no quarto quadrante? Você vai pegar e adotar essa estratégia aqui, ó, 360 graus menos o alfa, beleza? Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui para poder ficar claro isso aqui que eu estou falando. Determine, olha só, pessoal, olha só o exemplo. Determine os ângulos simétricos do ângulo de 50 graus, tá, pessoal? No segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Então, vamos lá. O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero enxergar o ângulo alfa, tá, de 50 graus, pessoal, lá no segundo quadrante. Pessoal, como é que eu faço para determinar o simétrico de um ângulo do primeiro quadrante no segundo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Esse ângulo novo que eu quero descobrir, que é o simétrico, eu vou chamar ele de θ. Então vai ser assim, pessoal, 180 graus menos o meu alfa. Pessoal, o meu alfa não é 50, então vai ficar aqui, ó, 180 graus menos os 50 graus. Pessoal, o meu θ vai ser um ângulo de quantos graus? 130 graus. Ou seja, galera, o simétrico de 50 graus no segundo quadrante é o ângulo de 130 graus, beleza? Professor, e lá no terceiro quadrante, como é que eu faço? Bom, o meu alfa é os 50 graus. Lembrando que alfa é do primeiro quadrante, certo? E lá no terceiro quadrante, como é que eu faço, professor? Eu vou descobrir o ângulo θ aqui lá do terceiro quadrante. É os 180 graus mais o meu ângulo alfa. θ vai ser igual a 180 graus mais os 50 graus. θ vai ser igual a 230 graus. Ou seja, pessoal, o simétrico de 50 graus no terceiro quadrante é o 230 graus. Professor, e lá no quarto quadrante?
Beleza. Alfa igual a 50 graus é um ângulo do primeiro quadrante. Como é que eu faço para enxergar esse carinha lá no quarto quadrante, professor? O ângulo θ que você quer descobrir lá no quarto quadrante é você fazer o 360 graus menos os 50 graus. E o nosso ângulo θ, então, vai ser igual a 310 graus. Beleza. Então, pessoal, o simétrico de 50 graus no segundo quadrante é 130, no terceiro quadrante é o 230 graus e no quarto quadrante vai ser o 310 graus. Beleza, pessoal?